A Marvel confirmou que após o filme Guerras Secretas, o MCU vai ser resetado. Ou seja, veremos o início do universo Marvel mais uma vez, com novos personagens e novos atores incorporando o novo MCU. E da mesma forma que o MCU clássico iniciou ao redor de um personagem específico, no caso, o Homem de Ferro, com certeza o novo também vai vir com algum herói tendo mais destaque. E nos meus sonhos mais maravilhosos, Eu tô passando mal. eu só vejo um herói que seria e merecia ser o símbolo do novo MCU. Lógico que eu tô falando do Homem-Aranha. Para esse vídeo eu vou tentar sonhar, mas ao mesmo tempo pensar de uma forma mais realista. Não tem como a gente saber como o MCU iria ficar ao longo prazo. Então ficar pensando que esse Homem-Aranha teria 9 filmes é muito difícil, porque um dia no meio do quarto filme o Kevin Feige pode chegar e dizer que estão rebutando o MCU de novo. Então vamos pensar inicialmente com apenas uma trilogia de filmes. E agora vamos por partes. Ator do Peter Parker. Eu sou e sempre serei fechadão com meu mano Tom Holland. Mas se a gente tá falando de reboot, eu mudaria tudo mesmo. Então infelizmente o mano Tom estaria saindo do papel. Agora quem entraria no lugar dele, eu não sei. Mas é bom que eu não saiba. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que o Tom não era tão conhecido antes de fazer o Homem-Aranha. E eu acho que seria interessante a gente ver um novo ator que vai ganhar destaque apenas agora com ele sendo Peter. Eu penso num ator na casa dos seus 20 anos, no máximo 19, assim ele poderia ficar bastante tempo como o personagem. E a gente sabe que é isso que a Marvel mais busca, atores que estejam prontos para serem a cara do MCU por anos. Ainda mais se ele vai ser a nova cara principal desse MCU. Tendo um novo ator, vamos agora pro setting. Eu fico na dúvida se eu preferiria um Peter Parker que está na faculdade ou já só trabalhando. Mas acho que a gente concorda que chega de Peter na escola, né? Para os fins desse vídeo, vamos pôr ele na faculdade. Mas não significa que necessariamente ele não pode já estar trabalhando também. Na faculdade, o elenco de apoio perfeito pro Peter seria Peter, seu melhor amigo Harry Osborn, sua melhor amiga e atual namorada Gwen Stacy e a sua amiga Mary Jane. Outros personagens também podem encorpar o elenco, mas eu acho que esses deveriam ser os principais. E claro, não esquecer da mãezona do Peter, a tia May, e o tio Ben deveria ser pelo menos citado algumas vezes nesse filme, já que eu não acho que seria interessante a gente refazer mais uma vez a origem do Peter. Muito bem, próximo tópico. Vilões. Eu acho que todo filme teria em média um ou dois vilões menores e um vilão que seria o principal. No primeiro filme, considerando que a ideia dele é ser algo bem mais urbano, eu acho que seria muito foda ter o Lápide como vilão principal. Talvez o Lápide tenha ascendido recentemente ao topo do poder no mundo do crime e por conta disso está sendo cada vez mais comum guerras de gangues por território, assaltos, diversos tipos de crimes diferentes. Percebendo isso, o Homem-Aranha entraria em conflito direto com o Lápide. Eu gostaria muito que nesse filme o Peter resolvesse tudo sozinho. Talvez poderia ter a ajuda de alguém, mas se a gente quer estabelecer esse cara como o símbolo do novo MCU, eu acho que seria importante ele resolver todas as tretas sozinho. E no fim o Lápide terminaria preso e jurando vingança ao rastejador de paredes. Chegando no segundo filme, e aqui eu tenho um hot take, que não sei se todos vão concordar, não sei nem se eu concordo, mas vamos lá. Como vilão do segundo filme, Kraven. Hear me out. Não vou mentir que no momento eu não lembro exatamente o quanto de ameaça o Kraven é pro Homem-Aranha, mas ele chegou a enterrar ele vivo, então alguma ameaça ele é. Pensa nesse cenário comigo. O Lápide foi preso, alguém assume o poder dele como chefão do crime, e como forma de vingar o seu antigo patrão, ou talvez só seguindo ordens do próprio Lápide dentro da cadeia, ele começa a contratar uma série de mercenários para capturarem o Homem-Aranha, vivo ou morto. Mas obviamente, o Homem-Aranha derrotaria todos eles com facilidade. O segundo filme começaria com a gente vendo algum desses conflitos, com ele lutando contra os mercenários e salvando pessoas no caminho. Isso é muito importante, ele precisa salvar pessoas. Ele é um herói, cacete. Frustrado com todos os mercenários fracassando, o novo cabeça do crime começa a oferecer o dobro da recompensa para que alguém pegue o Homem-Aranha. Mas a esse ponto, ninguém tá querendo se meter nessa furada e correr o risco de acabar sendo preso. Eis então que surge um cara de bigode e cavanhaque, calça de onça e um colete feito da cabeça de um leão, e diz que ele não quer o dobro nem recompensa nenhuma, ele só quer os recursos que não o atrapalhem e que o deixem aproveitar a caça. E assim começa a caça do Kraven pelo Homem-Aranha.
Parece interessante? Eu não sei, no segundo Homem-Aranha tem o Kraven, então eu fico um pouco de medo. Kraven sim, eu acho que é capaz de dar um bom desafio pro Aranha, mas obviamente o Peter venceria no final. Talvez agora com a ajuda de alguém? Será que introduzir a Gata Negra? Briga de felinos? Não sei. Independente, terminaria com o Kraven preso e o Homem-Aranha vitorioso mais uma vez. Por terceiro filme, eu pensei bastante, e de novo, vamos contar que nós não sabemos se vai ter outra trilogia depois dessa, então essa pode ser a única. Pensando nisso, o vilão que eu pensei pra fechar forte essa trilogia seria um cara que a gente já teria visto a presença dele ao longo dos filmes. Talvez aos poucos o Peter fosse percebendo atitudes estranhas desse cara. Eu iria trazer um dos arqui-inimigos do Aranha pra fechar a trilogia, o Duende Verde. A gente já tem o Harry, então é natural pensar que a gente vai ter visto o Norman ao longo dos dois filmes. Ele seria o desafio final do Peter e eu penso que independente do final, vai ter uma tragédia. Como eu disse, a namorada do Peter no primeiro e todos os filmes era a Gwen. A gente teve tempo pra se aproximar dela, conhecer eles como casal, a dinâmica entre eles, certamente ver eles brigando e discutindo muitas vezes, mas no fim sempre se acertando. Igual o filme do Andrew, igual aos quadrinhos, a Gwen seria morta pelo Duende Verde. Mas diferente do filme do Andrew, talvez ela nunca soubesse que o Peter era o Homem-Aranha. Obviamente, o Peter ficaria desolado, perdido, mas no fim, como ele sempre faz, ele se levantaria de novo, vestiria a máscara e se balançaria pela cidade mais uma vez para salvar as pessoas. Por elas, por ele mesmo e pela Gwen. E quem sabe um dos fatores essenciais para ele aceitar seu luto e seguir em frente seja num ombro amigo. O Harry, bem, talvez, depende de como ele estaria, visto que o grande vilão é o pai dele. Eu tava pensando em outra pessoa, Mary Jane. Claro, não haveria espaço para construir romance nenhum aqui, mas como ela também seria muito amiga da Gwen, esse evento poderia acabar aproximando os dois, enquanto ambos se ajudam igualmente nos seus lutos. Assim deixamos uma ponta solta para quem sabe numa próxima trilogia desenvolver mais essa relação, até chegar ao ponto onde finalmente eles se tornam mais do que só amigos. Bem, gente, essa foi minha tentativa de pensar em uma nova trilogia pro Homem-Aranha, nesse novo MCU, né, que vem aí logo mais. Honestamente, eu acho praticamente impossível que 90% dessas coisas sequer aconteceriam, e se acontecessem, não seriam dessa forma que eu falei. Mas foi um exercício divertido, tô muito curioso para ouvir o que vocês acharam das minhas ideias, e também curioso para ver o que vocês têm de ideias. Como que seria a trilogia perfeita pra você? Se tu assistiu até aqui e quiser compartilhar, eu iria adorar ler aí nos comentários. Valeu de coração por assistir, um forte abraço.